pessoal, eu sou o Dr. Alexandre Manissoba de Oliveira, do Instituto Federal Campus Cubatão. Na aula de hoje, Laboratório de Microcontroladores para o Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, veremos como é possível acionar um motor de passo utilizando microcontroladores. Então vamos lá. Para isso nós vamos utilizar um motor de passo, o driver de controle de motor de passo, uma plataforma Uno, também estaremos utilizando alguns cabos de conexão e um osciloscópio para monitorar a forma de onda, né, de um dos canais de acionamento do motor de passo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a montagem. A gente vai utilizar aqui as portas de 10 a 13 no nosso Uno. Então para isso a gente vai utilizar um flatzinho com conectores fêmea e macho. Então vamos conectar aqui, no nosso caso aqui, o fio amarelo vai no 13, né? Então a gente coloca o fio amarelo aqui no 13. E aí o verde está no 12, o azul no 11 e o lilás no 10. Agora nós vamos conectar aqui na plaquinha do driver. A plaquinha do driver tem um conector macho aqui de 4 vias, né? Que vai de entrada 1 até a entrada 4. Então o 1 a gente conecta aqui no cabo cujo conector está sinalizado aqui pelo cabinho amarelo. Agora a gente conecta na outra porta o cabo do motor de passo aqui no driver, ok? Vou colocar esse espelhinho aqui no motor de passo só para a gente poder acompanhar o movimento do motor. Ok. Agora para alimentar eu vou utilizar esse cabo de 2 vias. A cor vermelha eu vou colocar aqui no positivo da entrada de alimentação, enquanto que o marrom vou conectar no negativo. Esse driver pode ser alimentado de 5 a 12 volts. Então vou conectar aqui na alimentação do Arduino. Então o vermelho eu conecto no 5 volts, enquanto que o marrom eu vou conectar aqui no GND. Ok, conectado. Aqui eu vou conectar o osciloscópio. Então na porta 1 eu conecto a ponta de prova do osciloscópio e ponto comum aqui da ponta de prova vou conectar aqui no GND. Ok. Agora eu conecto na porta USB, na fonte. Ok. Então já fiz aqui as conexões. Vou ligar aqui o osciloscópio. Bom, vamos lá. Vamos conferir, né? Vou abrir aqui o gerenciador de dispositivos, de maneira que a gente possa conferir aqui qual foi a porta. Então aqui ó, a plataforma Uno foi conectada na porta serial COM 7, ok. Agora vamos abrir aqui a IDE de programação. Então a gente vem em ferramentas, seleciona a placa Arduino Uno, depois a gente vem aqui porta, seleciona a porta com 7 que foi designada para o Uno, ok. E agora nós vamos iniciar o nosso programa. Então para isso a gente vai recordar, né, a linguagem de programação C, né? Então a gente vai incluir aqui inicialmente a biblioteca Stepper. Então eu venho aqui, coloco o comando include e a biblioteca é a stepper.h. Ok. Agora eu vou atribuir
uma variável inteira, tipo constante. Ok. Chamada steps per revolution. 500. Ok. Agora eu vou iniciar, né, a biblioteca. Vou colocar aqui um comentário, né? Stepper. Isso. Com as portas 13, 12, 11 e 10. Então vamos lá. Stepper my stepper, abre parênteses, aí eu vou colocar steppers per revolution aqui, depois, e aí eu vou colocar as portas que eu estou utilizando para acionar. Aqui tem um detalhe, as portas são 13, 12, 11 e 10. Como eu quero acionar dois pares de bobina, então eu tenho que inverter aqui esses dois terminais do meio. Então vai ficar 11, 12, tá vendo que eu inverti? E o 10 por final. Ok? Agora dentro de void setup, eu vou colocar a velocidade, né? Então deixa eu colocar aqui a observação. Velocidade inicial, né? Então eu vou usar aqui o my stepper set speed para setar a velocidade. Vou colocar aqui 60, por exemplo. Ok. E agora dentro do loop eu vou promover então o movimento do motor. Então aqui eu vou fazer o motor girar no sentido anti-horário. Então eu venho aqui e coloco my stepper set speed. Então aqui, opa, 7. Então aqui eu vou colocar 10. Depois my stepper step, e aqui eu vou indicar que ele vai dar 200 passos no sentido anti-horário. Depois eu vou colocar um atraso aqui de 2 segundos. Então ele vai fazer aqui. Ele vai setar a velocidade em 10, depois ele vai dar 200 passos no sentido anti-horário, vai aguardar agora 2 segundos. Agora eu vou fazer o sentido oposto, né? Então para isso basta eu inverter o sinal. Então eu venho aqui, vou agora girar no sentido horário e eu retiro o sinal. Ok, tudo certo. Vamos então conferir aqui. Ok, então vou pedir aqui para compilar para ver se não passou algum erro, né? Se eventualmente passou algum erro. Então vamos ver aqui, stepper, tá, step, ok, novamente, a mesma coisa, step, ok. Então vamos carregar agora para o Uno.
Deixa eu desligar aqui. O IDE. Ok. Então aqui ele está operando com uma frequência de 20 Hz, uma tensão de 4.7 volts. Ok. A gente observa que 200 passos fazem com que ele gire 40 graus aproximadamente. Então agora vamos fazer algumas alterações no programa de maneira que a gente possa, né, girar aí algo em torno de 90 graus. Então vamos lá. Então se com 200 passos ele está girando algo em torno de 40, 42 graus, vamos modificar aqui o programa. Para ele girar 500 graus. Então a gente compila aqui. Vamos acertar aqui. Vamos ver se ele está girando 90 graus. Opa, quase, hein? Então, vamos vir aqui fazer um pequeno ajuste. Vou colocar 30, né? Ok. Aí, vamos ver se ele está girando agora os 90 graus. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar a velocidade. Deixa eu colocar o IDE. Então agora eu vou alterar a velocidade. Vou salvar aqui a forma de onda. Ok. Então a forma de onda de referência está salva aqui. Deixa eu salvar ela um pouquinho aqui embaixo. Ok. Vou salvar ela aqui embaixo no osciloscópio. Salvo. Só para a gente ter uma referência, né? Para a gente ver o que acontece quando a gente muda a velocidade aqui no nosso algoritmo. Então, vamos lá. Então ele vai girar agora em 20 a velocidade, né? No sentido anti-horário e no sentido horário em 5. Então vamos compilar aqui. Então a gente percebe que ele ficou mais rápido no sentido anti-horário e mais lento no sentido horário. A gente observa também que a frequência é menor quando ele está mais lento e maior quando ele está mais rápido, né? Então é diretamente proporcional à velocidade.
Inclusive aqui ela caiu essa frequência para 10 Hz. É possível inclusive ver os LEDs piscando aqui, os LEDs do driver, né? Enquanto que quando ele excursiona no sentido anti-horário, ela vai para 40 Hz, né? Então é quase impossível ver aí os LEDs do driver piscando. Então, recapitulando, hoje a gente utilizou a biblioteca stepper.h. Aqui inicialmente a gente atribuiu quantos passos por revolução, a gente colocou aqui 500, né? Então a gente sabe que é necessário mais do que 500. Nesse caso aqui a gente observou que a gente teve que fazer um pequeno ajuste, né? Depois a gente viu aqui que os pinos que foram setados através da biblioteca para acionamento do motor foram os pinos de 10 a 13. A gente fez uma inversão aqui nos dois pinos do meio, de maneira a acompanhar aqui as bobinas, né? O que mais? Aqui a gente setou a velocidade inicial para 60. Depois aqui no looping a gente fez ele girar no sentido anti-horário, acionando aqui, né, o stepper com a velocidade de 20, inicialmente com a velocidade de 10, né, agora com a velocidade de 20. E para dar 90 graus a gente colocou aqui 500, menos 500 no sentido anti-horário, menos 530, né, no sentido anti-horário, 530 no sentido horário. E a gente colocou aqui um delayzinho de maneira que pudéssemos fazer com que o cursor, né, ele se mantivesse ali apontado durante 2 segundos para que a gente pudesse fazer ajustes aqui no disco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu apagar aqui novamente o IDE. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí as atividades, entreguem as atividades no prazo e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.